Olá, tudo bem? Estamos de volta com o programa Expressão Universitária da URI Erechim. E o programa de hoje volta a falar sobre a reforma da Previdência. Durante a semana tivemos muitas pessoas nos ligando pedindo para que continuássemos abordando esse tema devido ao interesse coletivo. E mais uma vez nós contamos com a presença do professor Luciano Alves dos Santos, que atua nos cursos de Administração, Direito e Ciências Contábeis da nossa universidade. Bem-vindo mais uma vez, professor. Obrigado. Na semana que passou nós falamos sobre as razões de o país estar passando por uma reforma da Previdência, como é a Previdência hoje e como vai ficar, entre outros aspectos. Sim. Acho que primeiramente, então, o senhor podia fazer um resumo do que abordamos no programa anterior. Sim. Então, primeiramente cumprimentar a todos, cumprimentar o senhor e retomando então a outra fala, né? Nós falamos da situação da Previdência, né, no mundo, né, falamos do histórico da Previdência Social, o tipo de Previdência que nós temos, que é uma Previdência que as pessoas que estão na ativa pagam para aqueles inativos, né? Eu não tenho a minha cota de contribuição só para mim. Nós falamos da situação que se chegou até o presente momento, né? Da situação em que o governo está fazendo essa reforma porque não tem mais dinheiro para investir em outras coisas e cada vez mais está piorando. Nós falamos daquela possibilidade de incidência de tributos de até 50% sobre a folha de pagamento, né, para o futuro, lá para o ano de 2050, né, para poder suprir, que hoje é 20% sobre a folha e que lá em 2050, pela quantidade de pessoas aposentadas por conta da inversão da pirâmide etária, né, ou seja, as pessoas estarem vivendo mais e menos gente está nascendo, né, e estando nessa faixa, né, de idade contributiva, né, também pela questão da informalidade, né, que hoje a gente tem menos pessoas trabalhando com carteira assinada, que é uma situação que a reforma trabalhista está tentando resolver, né. Então, como a gente falou também, esse conjunto de reformas é importante no seu todo, né, não reformas isoladas, né. Então, assim como falamos da reforma da Previdência, aliada à reforma trabalhista, aliada a uma reforma tributária que está sendo encaminhada também, assim como outras reformas mais pontuais. Então, acredito que com essas reformas todas, né, nessa situação, tende a melhorar um pouco a situação da Previdência, né, como falamos, em termos financeiros, né, para o governo. Né. De outro lado, tem a possibilidade e uma realidade, né, de piorar o cálculo para as pessoas que vão se aposentar dependendo da situação e do momento em que elas se aposentam. O que faz repensar que as pessoas se programem para uma previdência paralela. Com certeza. É importante hoje as pessoas terem uma previdência privada, né? Essa previdência que se faz em bancos e outras instituições, né? Que se assemelham a bancos, ter a sua poupança própria, ter seus investimentos, né? Ter um dinheiro guardado, valorizar de novo a economia, a poupança, para poder se manter e depender cada vez menos do Estado, porque também já havíamos falado no outro programa que hoje já mais de 80% dos benefícios que a Previdência paga são no valor de um salário mínimo, e a tendência é que o número de benefícios que são do valor de um salário mínimo aumentem agora com o passar dos anos, por conta desses novos cálculos dos benefícios que a gente vai tratar no programa de hoje. Ok, eu acho que nós podemos começar a nossa conversa no programa de hoje falando das regras de transição. Sim. Esse sistema novo de previdência, né, está propondo algumas regras de transição. O que significa então regra de transição? São umas regras que se faz que elas tornam mais suave a transição de um sistema para o outro, ou seja, nós temos um sistema que vai ficar, né, conforme já conversamos, vai ficar mais endurecido para as aposentadorias. Então, essa regra de transição suaviza, né, a passagem de um sistema para o outro, para não gerar uma situação assim, a pessoa estava há poucos meses de se aposentar e vai ficar há alguns anos de se aposentar. Né? Então, essa transição justamente é essa suavização entre um sistema e outro. Podemos falar também no programa de hoje sobre auxílio-doença, como é que fica? Claro. O auxílio-doença, ele vai ficar um pouco diferente. Ele segue sendo, né, mantendo sua finalidade. Então, para que serve o auxílio-doença? O auxílio-doença é um benefício previdenciário que ele cobre o risco de quando a pessoa se acidenta, né, no seu trabalho, que nós temos aí o auxílio-doença por acidente de trabalho,
ou também o auxílio-doença comum, que a pessoa tem alguma doença que a incapacita temporariamente para o trabalho. A incapacita por 16 dias ou mais, né, se ela é empregada, por exemplo, que aí a partir desse momento ela tem que pedir auxílio-doença na Previdência, né, junto ao INSS. Os primeiros 15 dias é o empregador que paga. O que vai mudar? No auxílio-doença, embora o projeto não traga mudanças de forma direta, traz mudanças de forma indireta. Por quê? Porque, como falamos também no outro programa, a média do cálculo vai incidir sobre os 100% dos salários de contribuição de julho de 94 para cá. E antes, a média se incidia era 80% dos salários de contribuição, ou seja, se descartavam uns 20% mais baixos. Então, a pessoa que vinha contribuindo com um salário mínimo e depois tinha um salário mais alto, esses salários mínimos, dependendo da quantidade de contribuições que ela tinha, eles saíam do cálculo, então melhorava o valor da média. E agora não, agora todos os salários de contribuição, né, entram na média, então só por isso já baixa a média. E ainda nisso há um redutor de 91%, ou seja, se pega esse valor e multiplica por 91% para chegar ao valor do benefício. Então vai haver uma diminuição no valor do benefício de auxílio-doença. Quando se fala em auxílio-doença, é sobre qualquer tipo de doença e durante que período? Até a pessoa receber alta do INSS? Tem algumas situações diferentes. A pessoa, na verdade, é um benefício que tem um nome um pouco equivocado, porque ele não é um benefício para cobrir doença, efetivamente, ele é para cobrir incapacidade laboral. Então, a pessoa não consegue ir trabalhar. Diferente de invalidez. Diferente da invalidez, que é a incapacidade permanente. É a aposentadoria mesmo. Aí a aposentadoria, mas a aposentadoria por invalidez também, diferente das aposentadorias, por exemplo, por idade, tempo de contribuição, que as pessoas estão acostumadas, ela é uma aposentadoria que ela pode ser cortada. Porque, por exemplo, se a pessoa ela se aposentou por invalidez, e agora a gente viu isso muito, uns meses atrás, o INSS fazendo um pente fino nas aposentadorias por invalidez e auxílio-doença. Por quê? Porque a pessoa se aposentava por invalidez, mas depois se curava daquela doença. Às vezes até por conta da tecnologia médica que foi evoluindo, que não tinha cura para determinadas doenças e até tratamento para determinadas doenças antes, mas que agora, tipo 10, 20 anos atrás, e agora tem. Então, nessa situação a pessoa se curou, ela deve voltar ao mercado de trabalho. E aí é uma discussão que se tem. Mas se a pessoa vai voltar assim do nada ao mercado de trabalho, né, se ela passou tanto tempo afastada, e aí se entende que não, que ela vai voltar gradualmente, ela pode ser readaptada para uma outra função, se ela não consegue mais fazer aquela função que ela fazia, ela pode ser readaptada para outra, né, e também ela não perde o benefício de uma hora para outra, né. Existe uma chamada mensalidade de recuperação, em que o benefício vai diminuindo aos poucos, enquanto a pessoa vai retomando a condição laboral. Nós temos mais duas situações, que é uma só, na verdade, é a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. As coisas se misturam aí. Sim, se misturam. Por quê? Porque hoje nós temos uma aposentadoria por idade e uma aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por idade, então, nós temos urbana e rural. Né? A aposentadoria por idade urbana, né, os homens, então, com 60 anos e as mulheres, as mulheres com 60 anos e os homens com 65, né, podem se aposentar, tendo 15 anos de contribuição mínimo, que é aquele conceito que nós falamos também no outro programa de carência, né, tempo mínimo de contribuição para ter acesso ao benefício. Então, a pessoa com 15 anos de contribuição mínimo, né, e chegando na idade, então, mulheres urbanas 60 anos e homens 65, poderia pedir aposentadoria por idade. Rural, menos 5 anos, então, mulher 55 e homem 60 anos. Os rurais foram retirados da reforma. A intenção era igualar o sistema para todo mundo. Para todo mundo. Mas eles, por uma questão de lobby, de força política, né, da bancada ruralista, eles foram retirados dessa reforma. Né? Aí o que acontece? Nós temos também a aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por tempo de contribuição, então, o homem, quando chega a 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos de contribuição, pode pedir aposentadoria, independentemente da idade, não havia idade mínima. Né? E essa é a distorção mais criticada. Né? E nisso também nós tínhamos as aposentadorias especiais, que elas podem acabar ou ser diminuídas, conforme está o projeto agora, também se mexe nas aposentadorias especiais. Que a aposentadoria, por exemplo,
em algumas situações de alguns médicos, por exemplo, médico cirurgião, dentista, veterinário, soldador, essas profissões que têm risco biológico, que tem enfermeiros, por exemplo, também são nessa situação, que mineiros, que aquele pessoal que trabalha... Mais ainda, né? Sim, e justamente por isso, um mineiro, na regra atual, com 15 anos de contribuição, ele já aposenta, mas ele tem sua saúde muito debilitada, né, por conta da situação de trabalho dele. Então, essa situação, ela tende a diminuir, né, porque se tende a colocar um limite de idade mínimo para essa aposentadoria, mas hoje não é incomum de ver pessoas na faixa dos 40 anos, por exemplo, enfermeiras, na faixa dos 40 anos, entre 40 e 45 anos se aposentando. E a crítica justamente é essa, né? Como é que a gente vai manter um sistema em que pessoas que hoje vivem até os 70, 80 anos ou mais, se aposentam na metade da sua vida e talvez no momento mais produtivo, porque tem saúde e tem qualificação e tem expertise no que fazem. E aí quem se aposenta nesta idade, nesse período etário, dificilmente vai fazer uma sobra para não precisar continuar trabalhando também. Então, sim, gera duas situações difíceis, né? Sim, como nós estávamos falando também no outro programa. Essa aposentadoria, ela vira complemento de renda, né? Muitas vezes a pessoa, e isso pode ser um problema para o futuro, se ela não conseguir saber manter a organização. Por quê? Porque quando ela parar de trabalhar, ela vai receber, em princípio, só essa aposentadoria dela. E essa aposentadoria, como ela tende a perder o poder de compra, porque nós, nos últimos anos, no Brasil, nós tivemos os aumentos para quem ganha mais que o salário mínimo menores, né, o índice de reajuste anual das aposentadorias menores do que para quem ganha um salário mínimo. Então, a tendência é que os benefícios vão caminhando para um salário mínimo. Então, se a pessoa se aposenta cedo, a tendência é que quando efetivamente ela parar de trabalhar, ela vai estar ganhando um salário mínimo. E aí, tem uma outra questão também, a pessoa se aposenta lá aos 40, 45, a possibilidade de conseguir continuar ou voltar a ser empregado já começa a ficar mais difícil também. Sim, nós temos duas situações agora que são observadas, isso no sistema de trabalho. Uma em alguns mercados é verdade essa colocação de que as pessoas têm mais dificuldade de se reinserir. Mas agora, como a gente está tendo um envelhecimento do país, novas áreas estão surgindo, mais voltadas às pessoas idosas, como, por exemplo, empresas de turismo que fazem turismo especializado para pessoas idosas. Então, fazem excursão só com pessoas idosas. A área de geriatria é uma área que está crescendo. Cuidadores de idosos, isso. Toda a medicina voltada à terceira idade, ela está crescendo. Roupas específicas para a terceira idade, móveis específicos para a terceira idade, instalações nas casas, né, para proteção, né, por exemplo, retirada de tapetes que se indica para a pessoa não tropeçar, colocação, por exemplo, no banheiro barras de proteção nos banheiros, isso, tapetes, né, especiais. Tapetes especiais. Então, um mercado novo está surgindo também. Então, é possível que a pessoa deixe de trabalhar numa área específica que ela vai desenvolvendo, mas que ela possa se readequar e trabalhar em outra área. E outra questão que está sendo bem discutida, e eu já vi alguns debates a respeito disso, é que a pessoa idosa, ela se sente mais bem atendida por uma questão de empatia por uma outra pessoa idosa. Então, pela questão dos assuntos, pela questão de ter mais ou menos a mesma realidade, e ela se sente às vezes mais constrangida de ser atendida por alguma pessoa jovem, dependendo do que ela vai comprar. Então, um mercado vai surgir para vendedores, por exemplo, que ficaram idosos, né? Nós temos hoje também alguns mercados mais específicos, por exemplo, alguns mercados mais nostálgicos, né? Por exemplo, nós temos agora um mercado para venda que está voltando com força, venda de vinil, venda de situações, até alguns hotéis que estão criando ambientes específicos e retrôs, né?
Então, isso é um novo mercado. Então, a gente não sabe qual vai ser o impacto real disso, né? Então, perderemos alguns empregos, mas outros vão ser criados. Não se sabe efetivamente quanto que vai ser de melhor ou de pior ainda. Continuando falando da reforma da Previdência, até um tempo atrás se falava em desaposentadoria. Hoje se fala em reaposentação. Por que não deu certo a primeira e esta está sendo negociada? Sim. Primeiro, então, explicar o que era uma coisa e o que é outra. Desaposentação. O que era a desaposentação que foi fulminada no Supremo Tribunal Federal? Polêmico esse aspecto. Sim, com certeza. A tese da desaposentação era assim. Eu trabalhei por vários anos, me aposentei. Normalmente pela regra que incidia um redutor, que é a regra do fator previdenciário, né, que quanto mais cedo eu me aposento, menor fica o valor do meu salário de benefício. Por quê? Porque, em tese, eu tenho uma expectativa de vida maior. Então, eu recebo menos porque eu vou receber por mais tempo. Então, os salários começam menores. Então, qual era a tese? Bom, eu me aposentei lá naquela situação jurídica, mas eu segui trabalhando e segui contribuindo. Então, eu tenho direito de agora, nesse momento, né, hoje, né, passado, sei lá, 2, 3, 4, 5 anos, em que a minha idade aumentou, né, então estou com uma expectativa de vida menor em relação à tábua de idade do IBGE. Minha expectativa de vida, então, diminuiu nessa situação, né? Eu digo tecnicamente, porque não tem como saber até quando a pessoa vai viver. Então, tecnicamente, a minha expectativa de vida diminuiu. Ou eu posso me aposentar agora por aqueles sistemas de pontos, né, que hoje é a regra daquele 85-95, né, 85 homem, 85 a mulher, 95 o homem, mas quando começou, hoje nós já estamos na pontuação 86-96, né, até chegar 90-100. Essa pontuação é o somatório da idade mais tempo de contribuição. Então, só que quando eu chego nesse tempo, né, hoje, por exemplo, uma mulher chega ao somatório dos 86, deixa de decidir o fator previdenciário, ela vai ter direito a uma aposentadoria por 100% da média. Então, o que as pessoas queriam, né, naquela situação jurídica da desaposentação? Bom, agora eu atingi uma situação jurídica que me permite uma aposentadoria com um valor maior, um benefício melhor. Então, eu quero parar de receber o benefício antigo e começar a receber um benefício novo. O que o Supremo Tribunal Federal disse nessa situação? Disse assim, quando você se aposentou, ali foi o marco em que você perdeu aquele tempo, você não pode usar aquele tempo 2 vezes. Então, assim, nessa situação jurídica, para você, algumas decisões no início eram assim, para você poder se desaposentar, você vai ter que devolver tudo que você já pagou. Essa era a questão, né? Para poder se aposentar, que aí volta ao status quo ante, ou seja, o que era antes. Então, eu te devolvo o teu tempo e, né, e você me devolve... o dinheiro e tu devolve o meu tempo. Isso. Só que as pessoas não tinham dinheiro para devolver, porque esse dinheiro tem natureza alimentar. As pessoas gastaram esse dinheiro com a sua roupa, com a sua alimentação. Foi um dinheiro que foi para uma conta especial. Claro. Né? E aí, então, se chegou nessa celeuma. E aí o Supremo Tribunal Federal disse que, embora também essa situação, não se tinha previsão legal para custear esses valores, né? Então, que isso poderia até chegar ao ponto de quebrar a Previdência. Porque as pessoas poderiam, basicamente, todo mês se desaposentar e reaposentar, se desaposentar e reaposentar. Então, sempre o INSS ficaria devedor. E aí, como falamos também no programa anterior, hoje, com a aposentadoria do jeito que está, já é complicado para o INSS pagar, por conta dessa complexidade que se desenvolveu por conta de mais pessoas se aposentando, né, o Brasil envelhecendo. Se tem isso, e aí então o Supremo tomou uma decisão que também é um tanto política, né? Não vai ter caixa para pagar a desaposentação, porque teria que pagar valores retroativos também, né, nessas ações, porque a pessoa estabeleceria um momento para se aposentar, a discussão foi indo, então teria que pagar, né, RPVs ou precatórios, né, para essas pessoas. Então, precatórios acima de 60 salários mínimos, né, e RPVs até 60 salários mínimos. E aí, então, veio a reaposentação. Sim, essa tese da reaposentação. Está no estudo. Sim, que está, agora tem decisões já... Debate, pelo menos. Isso, né? No STJ e está indo para o STF. Então, o que é a reaposentação? Então, sim, pois bem, eu
cheguei na minha idade ou no tempo de contribuição e me aposentei. Então, por hipótese que eu me aposentei aos 45 anos. Segui trabalhando. Aos 60 anos, então mais 15 anos à frente, eu tenho mais 15 anos de contribuição. Cheguei na carência mínima necessária para o benefício. Aqui eu tive a incidência do fator previdenciário. Mas agora, no cálculo da minha aposentadoria por invalidez não, desculpa, nesse caso, na minha aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade nova, né, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, uma aposentadoria por idade nova, eu poderia ter um cálculo melhor, porque, por exemplo, eu estou ganhando mais agora do que eu ganhava antes. Então, eu quero me reaposentar, ou seja, abrir mão da minha aposentadoria que eu tenho agora, atual, e ter uma aposentadoria nova daqui para diante, porque eu implementei o requisito novamente para a aposentadoria. Então, aí, né, a tese é que o governo não teria, não haveria o que se falar em relação a não a Caixa, porque eu implementei o requisito novamente. Né, então, eu contribuí novamente para ter aquela situação jurídica. E eu não estou pedindo... Eu fiquei 15 anos contribuindo, mas não tive benefício nenhum, é isso? Isso, essa é a tese. Mas aí ela esbarra, né, num problema que também falamos no programa anterior, no princípio da solidariedade. Que eu não contribuo para mim, eu contribuo para o sistema. Então, essa é a contratese, né? Então, ou seja, né, ou antítese. Tudo bem que você contribuiu de novo 15 anos, mas, porém, você não está contribuindo para você está contribuindo para o sistema, porque a tua contribuição é obrigatória e também solidária. E o que o senhor diria, assim, antes da gente encerrar? Qual é a expectativa? O que existe está aprovado. Sim. Só falta passar no Senado. Sim. A implementação é imediata daí? Sim. Poderemos já essa reforma entrar em vigor, então, já no ano que vem? Ou ainda esse ano? Essa reforma, ela pode entrar em vigor ainda esse ano, porque se estima que o Senado comece a sua avaliação, né, e talvez termine tempo do que levou no Congresso, né? Sim, porque agora tem que passar pelas câmaras temáticas dentro do Senado, né, Comissão de Constituição e Justiça, tem que passar pela Comissão de Orçamento e, passando por essas comissões, depois vai a plenário, em 2 votações. Se houver alguma alteração, pode voltar para a Câmara para que haja reanálise. Então, é possível, pelo tempo, né, que talvez em 2, 3 meses, né, se tenha a aprovação dessa reforma. Porém, se voltar para a Câmara dos Deputados, né, aí sim pode ficar para o ano que vem. Mas hoje a realidade que nós temos por ter passado relativamente fácil pela Câmara. E de forma negociada também, negociada. Né? Não foi nada tão imposto, ou seja, houve sessões do governo em relação ao projeto como ele estava no início, né, e como ele chegou ao final, né, como nós falamos, os rurais saíram, os servidores estaduais saíram, tem uma discussão acerca de como é que vai ficar as polícias também, né, se diminuiu a idade mínima para aposentadoria da mulher, né, se cria uma equalização no início, 65 anos para todos, para homem e para mulher, depois se baixa a idade para mulher. Então, como houve essa negociação e houve essa sessão, provavelmente seja mais fácil a discussão. Só tem a situação da PEC paralela da reinclusão dos servidores estaduais na reforma, né, que alguns governadores defendem e estão trabalhando nesse sentido. Para encerrar, professor, acredito que a gente nós vamos ser atingidos por essas regras todas, né? Mais dia ou menos dia. Então, para quem está na ativa hoje, qual é a sua recomendação? Como é que eu me preparo? Eu estou com uma certa idade e vou me aposentar daqui a um certo período. Sim. Como é que eu me preparo para chegar lá? Vou ter direito a esse benefício, mas como é que eu posso construir um extra aí para fazer frente às dificuldades, os problemas que virão mais adiante? Sim. Nós temos várias situações e vai depender da realidade de cada pessoa. Tem uma situação de que a pessoa pode, por exemplo, pessoas que ganham próximo ao salário mínimo, ou salário mínimo, vale a pena se aposentar o quanto antes. Por quê? Porque ela vai receber por mais tempo aquele valor e ela vai poder trabalhar e ainda ter aquele complemento de renda. Pessoas que ganham mais,
elas têm que fazer a conta do que vale mais a pena, porque como nós vemos, os benefícios tendem a ser deferidos num valor bem mais baixo. Então, o ideal é que as pessoas possam fazer simulações, fazer os cálculos, verem qual é a melhor forma de aposentadoria. Hoje, na internet, por conta dessa reforma, tem vários simuladores à disposição. É interessante as pessoas fazerem essa simulação, procurarem advogados especializados também para poder ter esse suporte na hora da escolha, tomar a decisão certa. Mas eu diria que as pessoas devem procurar especialistas na área para poder tomar a melhor decisão. E como eu falei, depende da realidade de cada pessoa. Por quê? Porque se uma pessoa se aposenta mais cedo e consegue juntar aquele dinheiro da aposentadoria, então fazer de conta que aquele dinheiro não existe e guardando aquele dinheiro e fazendo negócios com aquele dinheiro, ela pode ter uma rentabilidade e criar um fundo para ela de reserva que pode dar muito mais dinheiro do que ela teria a possibilidade de conseguir juntar só com o salário dela. Mas se a pessoa é mais descontrolada, não tem condição e ela soma aquela renda e começa a viver nesse patamar maior, aí pode correr aquele risco que nós comentamos, de que quando ela efetivamente parar de trabalhar, ela vai estar ganhando um salário mínimo muito próximo disso. Professor Luciano, logo nós voltaremos a comentar a respeito disso, não a semana que vem, mas aguardem, porque mais adiante a gente vai voltar a conversar com o professor Luciano, teremos certamente outras novidades e outros assuntos a serem explorados. Grato mais uma vez pela sua presença, professor, a você em casa que sempre nos prestigia aqui no programa Expressão Universitária. Muito obrigado mais uma vez, até a semana que vem. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas.